creio que o Espírito Santo tem que seja uma palavra para o nosso coração nesta manhã. Eu creio, porque ela não volta vazia, né? Irmão Reginaldo, ora aí por minha vida. Maravilhoso Deus, eterno Pai. Estamos mais uma vez aqui em tua presença, Deus. Deus, usa a tua serva como canal de bênção, Pai. Abre a porta da palavra, abre a porta do conhecimento, a porta da revelação, Senhor, sobre tua serva. E que ela seja um canal de bênção sobre nossas vidas. E o que ela nos ensinar, nós possamos aprender e pôr em prática todos os dias. Nos ensina, Deus, a viver a tua palavra. Senhor, esteja conosco neste momento e que teu Espírito possa usar a boca dela em tudo, Deus. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Na lição, a lição 4, né? Na lição 3, que seria a 5 hoje, né, irmão? Mas como nós não demos a aula, né? No domingo passado, por causa da vigília, eu creio que eu fiquei na 4, né? E a 3, o irmão falou sobre a justificação somente pela fé em Jesus Cristo, não foi? Louvado seja Deus. Eu creio também que o irmão já falou sobre isso aqui, mas eu achei interessante, louvado seja o nome do Senhor, falar um pouquinho, porque todo o livro de Romanos fala da fé, da graça, né? Envolve misericórdia, envolve tudo isso aqui, louvado seja Deus. E hoje nós vamos aprender os benefícios da justificação. Engrandecido seja o nome do Senhor. E eu vou dar só aqui vou fazer uma lembrançazinha que eu creio que o irmão falou sobre isso. Mas eu achei muito interessante sobre isso. E eu vou trazer de novo aqui algumas coisinhas aqui sobre a fé, né? A misericórdia, a graça de Deus. E aí tem assim, fez-se uma pergunta: qual a diferença entre misericórdia e graça? As duas coisas são distintas, né? E diferentes uma da outra. O nosso irmão, ele falou isso aqui para conosco. Aí tem assim, misericórdia e graça. São frequentemente confundidas, embora os termos tenham significados semelhantes. Graça e misericórdia não são a mesma coisa. Certo, irmãos? Misericórdia é Deus, não nos castigando como merecemos os nossos pecados. Graça é Deus também, só que nos abençoando, né? Apesar de não merecermos. Então, vê que tudo isso é Deus, mas com sentidos diferentes para conosco. E misericórdia também é Deus, mas é a libertação do julgamento. A misericórdia de Deus é a libertação do nosso julgamento, né? E graça é a bondade não merecida, né? Glória a Deus. Não merecida, porque nós não merecíamos essa bondade de Deus, né? Então, se eu fosse, é porque eu ia fazer, mas eu não achei. Eu ia pegar um presente, né? E eu ia fazer esse simbolismo, dar para cada um, porque na verdade, essa graça é um presente que Deus nos deu, né? Imerecido. Então é isso, irmão, só para nós lembrar. Aqui no texto áureo, né, fala assim: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Verdade prática. A justificação pela fé em Cristo nos libertou de Adão, símbolo do velho homem, para nos colocar em Cristo, onde fomos feitos uma nova criação. Louvado seja Deus. Cristo nos gerou, né? Nós éramos filhos de Adão, do pecado, né? Mas veio o segundo Adão, que é Cristo, para nos resgatar da morte do pecado, né? Então ele nos gerou para a salvação. E onde veio alcançar, que nós íamos alcançar a graça, né? Nós não merecíamos porque éramos pecadores, mas como Ele nos gerou para a sua graça, né? Nos alcançar, como a palavra de Deus, que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele nele crê, não pereça, tenha a vida eterna. Então foi essa a vida eterna que o Senhor nos deu em justificação dos nossos pecados em Cristo, né? Em Cristo Jesus. Nós vamos fazer aqui a leitura agora bíblica em classe, que está lá em Romanos, capítulo 5,
do 1 ao 12. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo qual também temos entrado pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. E a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando em vós ainda fraco, morreu ao seu tempo pelos ímpios. 7. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que, pelo bom, alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a conciliação, a reconciliação. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. E foram destituídos, né? Mas essa graça, como explicar, meu Deus, a graça, né? Como falar da graça? A graça é tão maravilhosa, mas vamos ter que ler na introdução, nos 4 primeiros capítulos, né, da Epístola de Romanos, Paulo já havia escrito a respeito das origens e das bases da nossa justificação. Faltava agora falar dos resultados dessa justificação. Que benefícios ela nos trouxe? Quais seriam as bênçãos a ela associadas? Olha que coisa linda. Paz, alegria, esperança. São alguns desses benefícios associados à justificação. Todavia, Paulo vai além. Ele mostra que tudo isso só foi possível porque Deus nos fez participantes de uma bênção maior. Olha que coisa linda. Sermos parte da nova criação. Glória a Deus. Eu lembro que quando nós fomos estudar sobre o batismo, a gente tem também os benefícios, né, que o batismo traz para a gente, novidade de vida, né, um novo nascimento em Cristo, a mente nossa é aberta para nós conhecermos, né, as revelações da palavra de Deus, né, as revelações do Espírito Santo. E Jesus, e esse benefício aqui, o irmão, ele falou muito, que muito me chamou a atenção a paz, né? É uma paz que nós conseguimos entender, explicar para o mundo, né? Nós não conseguimos, por mais que a gente fala, né? Por mais que a gente pregue ou fala, mas é uma paz tão intensa, interior, que nós recebemos pela graça de Cristo, que nos faz, irmão, descansar muitas vezes e nos traz esperança, né, no porvir de Cristo. O que nos guia, né, nesse mundo, o que nos guia para a vida eterna, senão esses benefícios que a graça nos trouxe, né? Aleluia. E essa graça, ela vem associando a muitas coisas, nos justificando, né, na alegria, na paz. E aqui fala assim que as bênçãos da justificação. Todavia, Paulo vai além, ó, ele ainda vai mais além. Que tudo isso só foi possível porque Deus nos fez participantes. Porque quando Adão pecou, o Senhor já tinha determinado que, né, queria depois destruir toda a humanidade. Foi distribuído as pessoas ali, mas a palavra de Deus não volta atrás, né, irmão? A palavra de Deus, a promessa de Deus não volta atrás. O Deus tinha no coração dele fazer, aleluia, a humanidade seguir o desejo do seu coração, o sonho. E aí diz assim, sermos participantes da nova criação. Essa nova criação, ele veio através de quem, irmãos? De Jesus, né? Louvado seja o nome do Senhor.
e sermos parte dessa nova criação. Esse fato será mostrado através do contraste feito entre Adão, símbolo da velha criação, em Cristo, e segundo Adão, cabeça de uma nova criação. Né? Foi isso aqui. Então nós passamos agora a ser uma nova criação em Cristo, porque a velha criação pecou, né? A velha criação, que foi ali da descendência de Adão, não suportou, né? Não suportou. Mas a graça, ela não veio abolir a lei, né? Mas ela veio cumpri-la. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui no tópico 1, né? A bênção da graça justificadora. A bênção da paz com Deus. No capítulo 5 de Romanos, Paulo mostra os benefícios da justificação pela fé. Logo no primeiro versículo, sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. O uso que Paulo faz da palavra paz aqui é diferente daquela usada no mundo antigo. No geral, o termo significava ausência de guerra. Porém, Paulo se refere ao vocábulo paz, conforme ele aparece no Antigo Testamento, e cujo significando que era salvação dos piedosos, prosperidade e bem-estar, né? Irmãos, eu tenho uma coisa interessante aqui. Quando nós somos justificados pela fé, pelo benefício que a graça nos traz. Quando eu, logo nova convertida, ali buscando essa graça, né, essa graça sendo manifestada na minha vida, teve uma época aqui que teve uma greve, foi numa época que surgiu os ônibus clandestinos, as peruas clandestinas, né? E eu trabalhava ali na Vila Olímpia, no Hospital Santa Paula, e aí eu fui trabalhar, né? E geralmente, sempre eu pelo menos eu carregava os passes, né? Do ônibus, eles davam para o mês inteiro, né? E eu tirava uma quantidade para poder ir para trabalhar. Geralmente o dinheiro era só no final do mês. Enfim, aí eu peguei, quando eu cheguei no ponto, estava aquele rebuliço, aquela greve, aquele povo, aí encostou uma perua vermelha, né? Santa Amaro, eu falei, vou para Santa Amaro, lá eu pego outro, né? Aí chego lá em Tames, né? Encheu a perua. Aí pelo caminho foi descendo, aí ficou eu, uma moça, mais 2 moços. Quando chegou no socorro, a perua quebrou. E ele ficou, o rapaz desceu, pôs a mão na cabeça, ai meu Deus, quebrou, não precisa vocês pagar, não, tudo precisa vocês pagar. E ali os 2 moços foram saindo, aí quando eu dei 2 passos, o Espírito Santo tocou em mim, a graça, disse, não é justo. Você veio todo o caminho. Eu falei, moço, eu falei, então toma, deu passo. Quando eu estava dando passo, até a moça ouviu, se voltou e deu. Então as 2 pagou para ele. Aí eu atravessei a rua e fiquei esperando um ônibus. Aí a moça falou, só está passando o intermunicipal. Eu falei, mas eu vou até Santa Maria, não me vi para pegar outro, né? Aí veio esse ônibus intermunicipal, que já não é o mesmo passo normal, né? Não lembra, né? Não sei se existe. Aí eu entrei dentro desse ônibus. Quando eu chego na catraca, que eu vou dar o passo, o cobrador falou assim, isso aqui não serve não. Eu gelei, falei, e agora? Comecei a vasculhar dentro da minha bolsa, só tinha uma moeda de 50 centavos. Eu falei, cobrador, eu só tenho essa moeda de 50 centavos. Aí ele foi, pôs lá o cartão e falou, pode passar. Não, eu passei numa alegria tão grande, eu sentei lá atrás. Quando eu fui sentando, o Espírito da Graça falou, meu coração, tá vendo? Bem acima, tá vendo? Se você não tivesse sido justa com aquele lá, como eu poderia te justificar aqui agora? Olha que coisa, olha que ensinamento. Quando a gente fala que o professor, Espírito Santo, ele está pronto a nos ensinar, né? É verdade. Temos que ser sensível ao voz da igreja. Não é? De ouvir a voz. Por exemplo, como todo mundo fala, mas irmãos, o que é certo, né? O que é justo. Louvado seja o nome do Senhor. Aquilo ali para mim foi uma alegria tamanha. Como eu fui alegre para o trabalho. A primeira vez que eu ouvi o ensinamento do Espírito Santo na minha vida, né? Ele falando ali ao meu coração. Então, a justificação vem quando você também é justo, né? Pela palavra do Senhor. E embora esses manuscritos, vão continuar, mais aceitos do original grego tragam a palavra, tenhamos em vez de termos, os teólogos concordam que o argumento de Paulo aqui é paz como efeito imediato dessa justificação. Então naquele momento também eu senti uma paz, né? Um gozo assim de algo sendo
exercitado, né, irmão? Porque ali foi exercitado a minha fé com a graça, porque eu não merecia, pastor querido, eu tinha fé, mas a graça é o que traz o benefício do quê? Da justificação. Então, quando a graça foi se manifestada em mim, eu com minha atitude de fé justifiquei ali aquele moço, aí lá na frente a graça veio e me justificou no momento que eu mais precisei, né? Ô irmão, se vocês quiserem comentar alguma coisa, pode comentar, tá bom, irmão? Assim sendo, essa paz deve ser desfrutada, ó que coisa boa, aqui e agora. Robertson, erudito em grego bíblico, traduz essa expressão como gozemos de paz com Deus. Portanto, uma paráfrase das palavras de Paulo ficaria da seguinte forma: já que fomos justificados por meio da fé, desfrutemos, pois, dessa paz com Deus. Deus tem paz para todos que foram justificados em Cristo Jesus e deseja que desfrutemos dela. Fala, irmão Reginaldo, dá um exemplo aí de desfrutar essa paz. A paz de Deus, de Cristo, né? Justificado em Cristo Jesus. Bom, aí está se referindo aos frutos da justificação, como a pastora leu no título, e o primeiro fruto que estamos estudando é a paz. Ela, por exemplo, quando você aceita Jesus, você passa a sentir essa paz. Mais para frente, o Deus Subitão vai falar sobre outros frutos da justificação. Mas o primeiro fruto da justificação que a Bíblia relata é essa paz. E essa paz já vem acompanhada do quê? Menos a paz do mundo. Menos a paz do mundo. Cristo disse: eu vos deixo a minha paz. Eu vos dou a minha paz. A minha paz eu vos dou. Eu disse logo ali no mais para frente. Não dou a vocês, eu quero que vocês saibam uma coisa, não dou a vocês como o mundo dá, porque os discípulos, no geral ali, já sabiam que era a paz que o mundo dá. É a paz circunstancial, é a paz que quando tudo está bem, ele está bem, ele está em paz. Mas Jesus disse: não é assim, essa paz é diferente da que o mundo dá. A minha paz que eu te dou quando tudo está mal na vida de vocês vão continuar com a minha paz. E a prova disso é que Pedro foi preso e estava até dormindo em paz. Paulo e Silas foram presos e estavam em paz, cantando. Quem já viu a pessoa está em tribulação, perturbação, cantar e orar? Não, está tremendo de medo, amarrado. E essa é a paz que Cristo dá. Então é a paz diferente do mundo. Essa é um dos frutos, dos frutos da justificação. É a paz de Cristo. A paz de Cristo. Essa paz interior, né? Eu me lembro que uma certa vez aqui o professor Fernando, na época que ele dava aula aqui, ele fez uma pergunta para a gente. Você irmã Landa vai lembrar. Ele falou assim: vocês estão preparados para receber uma notícia má? Uma notícia que possa tirar você, né? Você lembra disso, né? Tirar a sua paz. Você está preparado? Na hora, no ímpeto, eu disse: estou. Né? Aí depois ele trouxe um grande respaldo e aí paramos para refletir. Né? Aí nós paramos para refletir. Eu fui refletir e falei: nossa, a gente fala quando você não está vivendo, né? Mas você será aprovado naquilo, né, que a palavra diz. E eu lembro que aconteceu para mim, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Quando eu perdi minha mãe, minha irmã, era um momento para mim desesperador. Para qualquer uma pessoa que perde um ente querido, não é verdade? É um momento desesperador. Porque ali o seu chão sai, né? Seu chão sai dos seus pés. E aí você tem que ter uma estrutura, né? Eu já falo de estrutura no sentido de ter essa graça, essa paz, de saber lidar com aquele momento. E ainda mais quando você vai até fazer. Eu lembro meu dia falando: ai tia, tomara a Deus que eu nunca tenha que passar de fazer um culto num velório. Eu falei: mas a gente não está escape a nada, né? Então, é um momento que a graça superabunda, irmão, porque é a graça que traz esse benefício da paz para você estar lidando com aquele momento. Deus nos dá força, não é fácil, né? Mas, como no Antigo Testamento falava que a paz era a ausência de guerra, né? Então, porque existiam muitas guerras. E hoje não. Hoje nós temos já a justificação dessa graça pelo que acontece, né?
pelos acontecimentos de hoje. Louvado seja o nome do Senhor. E essa paz, oh meu Deus, se eu pudesse ter mais, eu lembro que o irmão falou que essa paz vai muito além do entendimento. Meu Deus, essa paz é coisa muito maravilhosa. Filipenses 4:7. Né? Eu pudesse expressar, pudesse viver a paz. Paz, meu Deus, isso é muito bom, é muito maravilhoso essa paz de Deus, né? Aqui no segundo tópico, né, fala das bênçãos do amor trinitário, que é da Trindade, né? Primeiro, o amor que foi o amor que o Pai outorga. A visão que Paulo possui a respeito do Senhor é muito diferente do judaísmo dos seus dias. O Deus que Paulo está revelando em suas epístolas é amor. Por isso, muito diferente daquele que os judeus conheciam. A expressão amor de Deus, que aparece em Romanos 5,5, no original, está no caso genitivo, indicando a origem ou posse, né? Deus é a origem e a fonte do amor. Embora o antigo... Peraí, vamos voltar aqui. O judaísmo entendia o quê? O amor era como se fosse uma expressão de posse? É isso, não? Depois você vai me explicar isso aí. Vou explicar para nós. Aí diz aqui, e no original, né, está no caso genitivo, indicando origem ou posse, no caso o judaísmo, né? E Deus é a origem e a fonte do amor. Embora o antigo Israel houvesse quebrado a aliança, sendo digno de punição, Deus, em seu amor infinito, o procura para uma reconciliação. Esse é o amor que perdoa. O Deus da teologia paulina ama suas criaturas e, como prova a maior desse amor, enviou seu Filho, né, para morrer por elas. Então, irmão, dá-nos aí uma explicação. O porquê que os judeus eles tinham o amor de Deus como posse? Eu parei aqui em João 3,16, né? Que eu li aqui, o Deus da teologia paulina. 2:1. Aqui assim, a visão de Paulo a respeito do judaísmo dos seus dias. O Deus que Paulo está revelando em suas epístolas é maior, é amor. Por isso, muito diferente daquele que os judeus conheciam. Entendeu? Aí, que filho para morrer por nós, né? Que lá, aí vem a justificação pela fé, nos dá uma nova percepção da pessoa de Deus e seus atributos. E essa percepção mostra que Ele é amor. Então, aí tem aí como essa diferença, irmão? O porquê que os judeus tinham o amor de Deus como uma posse? O amor de Deus como uma posse, porque eles se sentiam a última bolacha do pedaço. Eles tinham no pensamento, a concepção dele era um exclusivismo. É só nós. A ponto de Deus mandou Jonas pregar em Nínive, ele não quis. Ele achava que esse Deus é o de Israel, não de outros povos. E ao ponto de quando foi para traduzir a Bíblia para o grego, do hebraico para o grego, ninguém queria deixar. Foi preciso um rei do Egito, chamado Ptolomeu, contratar 72 rabinos para traduzir a linguagem hebraica para o grego. Senão eles não iam liberar. Ele contratou 72 rabinos, ou seja, 6 de cada tribo, para fazer. Se ele não queria liberar nem a linguagem hebraica para ser traduzido para o grego, que só o grego poderia ver o mundo. Entendeu? Então eles achavam que Deus era único, era deles. Então o amor de Deus era só para com eles. Né? Deus não queria destruir o Egito com o trabalho. Deus não queria os egípcios caíssem no mar. Deus não queria nada disso. Né? Mas foi eles que vieram ter um mal do povo de Deus. Bom, até porque o Deuteronômio ele fala: Israel, vocês são nação peculiar minha, ou seja, nação exclusiva. Mas toda a terra é minha. Vocês são nação peculiar minha, especial minha. Mas eu não sou especial sempre. Eu sou de toda a terra. E eles disseram que eu não entendia.
É o amor incondicional, né? Ele É o entendia isso. amor que nós recebemos. No número 2, né? Tópico 2? Não, não é tópico 2 não, parte 2. O amor que o Espírito distribui. Deus é a fonte do amor e o Espírito Santo é quem o instrumentaliza na vida do crente. Paulo diz: o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. O apóstolo tem em mente a profecia de Joel e o evento de Pentecostes em Atos dos Apóstolos 2:4, onde há a infusão do Espírito Santo sobre os crentes. Foi aquele testemunho que eu dei, né? Então, quando nós aceitamos Jesus, nós recebemos o Espírito Santo. Ele passará agora a nos instruir, né? E com ele está a graça, com ele está, né? Com nós a fé, com ele a graça. E aí ele começa a nos ensinar, a nos instruir. Coisa linda. Dentro dessa matéria, a qual foi separada graça, paz, alegria, né? Glória a Deus. A infusão, né, do Espírito Santo sobre os crentes. Há alguns fatos interessantes com o tempo verbal grego, tempo perfeito, da palavra ekshel, traduzida aqui como derramar. Esse verbo enfatiza uma ação passada, mas que continua com os efeitos no presente. É como se ele dissesse: o amor de Deus foi derramado em nossos corações no passado, quando cremos no Senhor, mas seus efeitos continuam vivos no presente. Temos, pois, razão para amarmos, porque o Espírito Santo faz-nos viver esse amor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O amor que o Filho realiza. O amor é o originário do Pai, operacionalizado pelo Espírito e realizado pelo Filho, Cristo, né? Que é a manifestação suprema do amor de Deus. Se quisermos conhecer o amor de Deus, basta olharmos para Cristo, o bendito Filho de Deus, aonde a gente vê ele se entregando. Para mim, o maior ato da justificação de Cristo para conosco foi a sua entrega, porque ele nos fez herdeiros, né? E ele, para que nós podemos ter alcançado a esperança, né? Ele teve que morrer, né? Morte de cruz, porque alguém só herda algo quando existe a morte, né? Ele morreu para que sermos herdeiros e depois ressuscitou como Deus, que é Deus, para sermos, irmãos, participando dessa herança. Glória a Deus. Né? Essa herança maravilhosa, que ele é um exemplo de Deus. Cristo é o amor de Deus manifestado ao mundo e para os que crêem, né? Para os que creram nele e que vão crer ainda no Senhor. Cristo, a gente não tem palavra para descrever esse amor. Né? Se a gente for procurar nos dicionários, né? Amor, meu Deus, o que é amor, né? Amor é Cristo, né? Ele é o amor em pessoa, ele é o amor verdadeiro, incondicional, que Deus revelou, né, esse amor em seu Filho. Terceiro tópico, as bênçãos da nova criação. Romanos 5, 12, 21, nós lemos, né? O homem e Adão. Os efeitos e as bênçãos da justificação são agora ilustrados por Paulo com as figuras de Adão e Cristo. Primeiramente, Paulo fala do homem e Adão. Em Romanos 5, 12, 14, existem várias interpretações a respeito desse texto bíblico, mas a ideia jamais aceita pelos intérpretes é que Adão, como cabeça da raça humana, representava toda a humanidade. Nesse aspecto, todos pecaram, pois todos descenderam de Adão. Para o mal, o homem e Adão, símbolo da velha criação, está condenado, em desobediência, dominado pelo pecado e vencido pela morte. O homem Adão é, portanto, um projeto falido. Não há nenhuma esperança para ele. Isso é verdade, né? A gente conhecemos, igual Paulo fala, igual lá em Jeremias está escrito assim: maldito o homem, né? Que crê no homem, né? Confia no homem, né? Porque ele não passará, né? Aquilo que Jesus falou para Nicodemo, né? Se não nascer de novo, você não pode nem ver o reino de Deus. Sim. Posso comentar sobre isso? Pode. Interessante isso aí.
a Bíblia diz que a lei não foi feita para o justo, foi feita para o ímpio, porque o justo precisa de lei, foi feita para o ímpio. Ele precisa da lei. Agora, por que Jesus disse é necessário nascer de novo? Porque se ele não nascesse de novo, a lei continuava sendo para ele. Porque a lei foi feita para o ímpio. E precisava morrer a velha criatura, o velho Adão representando a velha criatura, para que em Cristo renascesse um novo homem. Para quê? Para que a lei não tivesse mais domínio sobre ele. A lei só tinha domínio sobre o velho homem. E o que é o velho homem que a Bíblia fala? A velha criatura. E o que é a velha criatura? É aquele que vivia no pecado. Quando se você aceitou Jesus, você morreu em Cristo na cruz, junto com ele, a Bíblia diz. E quando Jesus ressuscitou, você ressuscitou também com Cristo, sendo as primícias de Deus. Ele fala. Então, por isso que a Bíblia deixa bem claro, Paulo, na sua carta, que a lei não tem domínio mais sobre nós, mas sim a graça, porque a gente morreu em Cristo, a partir do momento que aceitou ele. E quando ele ressuscitou, a gente ressuscitou nele, no batismo. Né? Então, a lei não tem mais poder sobre nós. É por isso a necessidade que Jesus disse em João 3, de nascer de novo. Porque só nascendo de novo você conseguiria se livrar da lei. Mas por que eu precisava me livrar da lei? Porque a lei é mal? Não, a lei é boa. É porque eu não consegui cumprir a lei. E não cumprindo a lei, não posso ser justificado por ela. E se eu não sou justificado por ela, e agora vou ser justificado por quem? Ninguém. Aí entra Cristo na brecha. Muito interessante essa passagem. É tanto que essa graça não tira a nossa responsabilidade, né, de observarmos as leis, né? A graça, ela é uma lei transformada no amor de Cristo, né? Só um minutinho. Sim, irmão. Na lição passada, o irmão eu falei no versículo, e eu achei legal quando ele explicou que eu conheci esse versículo da Bíblia assim, eu interpretava do meu jeito, né? O irmão que é a Bíblia dicionária explicou uma coisa que foi mais além. Sobre o ai, da Bíblia fala. O ai é o que, mano? Você não está esquecendo. Gálatas capítulo 3, versículo 20. Que a lei do ai vai nos conduzir a 3. Aí, lá tudo bem, lá fala do ai. Só que eu não sabia que você estava falando do ai, parece. Mas lá ele mesmo já disse. Ele disse do ai. Ele disse, né? Diz, para nos conduzir. Gálatas 3, então. Vou explicar. Abre aí, Gálatas, só para a gente ver. Gálatas 3, versículo 23. Diz assim, o 24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Aio ele quer dizer um professor, um mestre, um guia, um condutor, ou seja, a lei, já que a gente não conseguiu cumprir ela nos serviu de condutor para levar a Cristo. 3:24. Aio quer dizer um professor, um condutor, um mestre, quer dizer isso. Ou seja, ela nos ensinou. Ou seja, por que ela nos ensinou e por que ela nos conduziu a Cristo? Porque a lei servia para nos ensinar o nosso pecado. Paulo disse, eu não sabia o que era cobiça se a lei não tivesse dito não, cobiçarás, né? Então, a lei está me dizendo os meus erros. Se está me dizendo os meus erros, está mostrando minha necessidade. Se está mostrando minha necessidade, Cristo chegou para suprir a minha necessidade. Ou seja, a lei me levou a Cristo. Por isso que a Bíblia deixa bem claro que o fim da lei é Cristo. Olha, nós que em João capítulo 1, versículo 17 diz, a lei veio por quem? Moisés, mas a graça e a verdade veio por Jesus. Entendeu? É verdade. É isso que eu perguntei. 3:24. Aí quer dizer, condutor, o mestre. O mestre, por exemplo, o Jesus é o mestre, ele não conduzia os discípulos, ele nos conduz hoje, não. Só que o mestre é o a condutor. forma como eu entendi esse versículo era assim, a lei não servia de ai. Eu achava que ai, porque como a lei era dura, eu achava que o ai significava a dor e cumprir a lei, entendeu? O ai... Parece então, ele faz ai. Não, aqui é aio. Ai. É aio. Está escrito aio. Ai, exatamente. Não é ai, não. Aio seria mesmo algo de proteção, né? Ele falou que o professor, o condutor, né? Que nos guia a Cristo.
Você, a lei, ela nos levou, nos conduziu até Cristo. Isso. Porque se a lei, ela, o que a lei faz? A lei, ela condena, né? Aí Paulo estava explicando. Eu não conhecia o pecado se a lei não dissesse assim, faz assim, faz aquilo. E quando você se torna culpado, aí você sabe que arruma advogado para te livrar da culpa, né? Sim. A gente será advogado fiel. Isso mesmo, irmão. Louvado seja Deus. Nós estamos no 2, né? É o homem Cristo, o contraste entre Adão e Cristo. É efeito com cores vivas pelo apóstolo em Romanos. O homem Cristo, símbolo da nova criação de Deus, é justificado, obediente, dominado pela graça e dominado pela vida com Deus. O primeiro Adão é alma vivente. O segundo Adão é espírito vivificante, que é falando de Cristo agora, né? E o primeiro Adão é a da terra, o segundo Adão é do céu. O primeiro Adão é pecador, o segundo Adão é justo. O primeiro Adão é morte, o segundo Adão é vida. É exatamente isso que o apóstolo ensina em outro lugar aos cristãos de Éfeso. Em Cristo somos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais, escolhidos nele antes da fundação do mundo, para sermos santos. Fomos feitos filhos de Deus e temos a redenção dos nossos pecados pelo seu sangue e fomos selados com o Espírito Santo, que eu estava falando aqui, o Espírito Santo, ele é o selo de todo um conjunto, né? Certeza. Que Deus otorgou através que trouxe através de Cristo, graça, paz, alegria, né? Convenção, né? Quando nós reconhecemos nosso pecado, é porque a graça já está superabundando em nossas vidas, né? E para que conhecemos as instruções, é o Espírito Santo que vem nos convencer, né? É o Espírito Santo que nos convence daquilo que às vezes a gente pratica e vê um arrependimento da graça, a graça é manifestada em arrependimento, o Espírito convence e nós, pela fé, reconhecemos o pecado e pedimos perdão, né, a Cristo. Fala, irmã Ginaldo. Interessante que Gálatas 5, do 19 ao 21, fala das nossas atitudes antes de aceitar Cristo, que é as obras da carne. Né? Vamos ler lá, né, irmão? As obras da carne, já sabe quais as obras da carne. Sim, mas não era bom. Mas não é só isso que eu quero falar. Então, não. lá, a nossa atitude era aquela. Sim. Quando aceitamos Jesus, aí mais para frente fala, começamos a praticar o quê? O fruto do Espírito. Quando deixamos as obras das carnes e praticamos o fruto do Espírito, se encaixa em nossas vidas, Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Mas por que não há nenhuma condenação? Porque eu parei de praticar as obras da carne, passei a praticar o fruto do Espírito. E o versículo 23 do mesmo capítulo 5 fala, porque sobre essas coisas, para essas coisas, não há lei. Nenhuma lei pode condenar aqueles que praticam o fruto do Espírito. E qual é o fruto do Espírito? Amor. Qual é o fruto do Espírito? São muitos. Só muito. Só existiu. O amor? Mais nada. Jesus Dizer é amor, amor. não, pode abrir lá que só é o amor. Pode, vamos abrir lá para você ver. Pode abrir? Amor, pode. Gálatas, né? Gálatas, capítulo 5, né? Isso. Velocidade boa, né? Vamos lá. 5 e 22. Olha o que diz. Se você ler o fruto as obras da carne, elas estão no plural. Muitas. Já o fruto do Espírito, leia aí, pastor, o 22. É um pouco baixo da unidade. Não? Por quê? Mas o fruto do Espírito, Bom, mas o fruto não é os frutos. Isso. Está no singular. Isso. Ele repete aqui, ó, ele fala amor, aí ele fala gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, esperança. Ele fala isso porque quem tem amor tem tudo isso. É por isso que está no singular. O fruto do Espírito é amor. Ou Porque quem tem seja, amor faz tudo. Se você ler É verdade. o 1 Coríntios 13, fala que a fé, a esperança, mas o que permanece, mas o que é maior do que isso é o amor. Ou seja, tendo amor, e quem é que derrama esse amor em nosso coração? É o Espírito. Né? É o Espírito. Então vamos dizer que o amor é a mãe. É a mãe de todas as coisas, todas
todas É a as mãe suas dessas obras. coisas aqui que é distribuída, né? Como hoje nós estamos no Dia das Mães, vamos homenagear as mães? Opa! Aleluia, né? Parabéns, Olha que coisa linda, mas o fruto do Espírito Tudo. é amor. O amor tudo sofre, tudo suporta, tudo crê, né, irmão? O amor, meu Deus, Às coisa vezes a gente linda. acha que o fruto do Espírito é como as obras da carne, é muitos, mas não é. O fruto do Espírito só é um. Note que a prova é que ele está no singular. O fruto do Espírito, não é os frutos. Não, é o fruto do amor. Se na obra da carne tem muitos, porque ela fala as obras da carne. Isso, verdade. Então, certa vez eu fiz até um trabalho com as crianças lá. Eu peguei uma árvore, né? Uma árvore seca, né? Com bastante galho. Coloquei num cimento, num jardim e plantei ela, né? E aí eu trouxe, eu falei para eles, em casa vocês vão trazer as obras do Espírito, tudo escrito no papelzinho, a gente vai colar na árvore de um lado e a da carne. E aí vocês vão contar, e vocês vão ver qual é mais. Aí eles contaram. O fruto da carne é muito mais. Só que o amor, né, superabunda. Aí eu fiz esse trabalho com eles, apenas descobrirem, né? Muito interessante. Falei, então a árvore, essa árvore, eu tenho um exemplo, a árvore, ela que dá os frutos, né? Então, se nós somos uma árvore, nós temos que gerar os frutos do Espírito, né? Então nós temos que abandonar os frutos. Aí eu, né, fui interagindo com ele, explicando. Interessante que os tinha 10 mandamentos, né? Os judeus dividiram ele em 613 preceitos, aumentaram. Ou seja, e Jesus chegou e simplificou. Quantos? 2. Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Ele resumiu todos os preceitos e mandamentos em quê? Só no amor. Ele disse, amará a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Quando nós lemos lá, e o amor de Deus seja derramado em vossos corações. Quantos preceitos você falou que tem a lei toda? A lei? 613 preceitos. Não, mas Não vai dar uma instrução. só marcar aqui não esqueci. 613 preceitos. Porque, no caso, né, se nós não recebermos verdadeiramente esse amor, Deixa eu melhor, né? A lição de número 5 está no terceiro subtópico do primeiro tópico, essa referência. Sobre a graça, né? Maravilhoso. Então, irmão, e em prática o amor, ele é o que conduz o ser humano a Deus, né? Esse amor que vem de Deus, o amor que ele é incondicional, onde nós compreendemos, né, pelo menos mediante a nossa fé, o que Cristo fez por nós, né? O que Deus ele fez por nós através do seu Filho amado, seu único Filho, né, que ele deu para a humanidade, mas nem todos o receberam, mas todo aquele que o receberam, né, foi agraciado, né, foi chamado filho, né, passou a ser cordeiro. Isso tudo traz alegria ao cristão, né, que sabe que ele está caminhando para viver uma vida plena com Cristo, vai viver uma nova vida, vai reinar com Cristo, vai tomar forma, né, de Cristo, de anjo, vai viver uma vida plena. A esperança do crente é essa. Quando nós estamos aqui aprendendo nessa terra acerca do amor do Senhor, quando verdadeiramente o amor de Cristo, de Deus, for derramado em nosso coração, quando verdadeiramente nós alcançar a plenitude, vai ser um dia glorioso, irmão, que nós vamos estar de mãos dadas com Cristo, né? E eu sou devagar, né? Eu já vou estar chegando na conclusão. Amém. Eu já cheguei na conclusão, amado. Sabe, é que falar, eu sou assim, eu só me derreto muito diante da presença do Senhor, não tenho, né? Eu falei para o irmão, cada um tem o seu dom, e eu louvo a Deus pela vida do original, porque ele tem o dom de esmiuçar, né, a palavra, nos trazer mais explicações, mas o importante de tudo isso é que cada um tem sempre algo para ensinar, irmãos, amém? Através do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele é a nossa carta, né? E ele nos ensina, às vezes as nossas experiências é
é a manifestação daquilo que aprendemos, né? Às vezes a sua experiência não é a minha, Sim. não é a dele, cada um tem que ser assim. Não é? Essa troca de... Isso. E aí a gente vai compartilhando esse aprendizado. É igual o irmão estava falando aqui na pregação da quinta-feira, que Deus estava sentindo saudade de pessoa, quando ele falava, né, com a pessoa no ônibus. Eu falei, eu mesmo sou aqui, Jesus. No ônibus, né, falar com dentro de casa, você está com a presença do Senhor dentro de casa, falando, vivendo, né, a graça do Senhor. Porque eu aprendi uma coisa com meu irmão Clécio. Ele falou assim, tinha o Espírito Santo, Deus está em nós, sem dúvida nenhuma. Mas para que nós sentimos a presença dele, a manifestação da presença dele, necessário que nós chame essa presença para nós, né? Que nós buscamos. E ele vem, ele entra ali na sala, onde você estiver, e ele manifesta a graça. E a gente, eu tenho certeza, não deve ter tido essa experiência, né? Deus olhando do céu para a terra, eu creio que ele vê muitos crentes desapercebidos, mas também muito crente ligado. Então, é nesses crentes ligados que ele tem comunhão, que ele tem comunicação, que ele tem intimidade. O diálogo, é nesse. Você olhando de novo, eu creio que ele olhando vai ver muito crente que está nem aí, esquece até que é servo de Deus, esquece da sua leitura diária, esquece da sua oração, esquece desse tipo de coisa. Mas ele está olhando para aqueles que estão ligados. Você está lavando o louça ali, você está ligado com Deus, em comunhão com Ele, orando. E isso é muito rico. Então, quando você está no trabalho em quê? Eu trabalho nisso. Então, você está ligado em Deus, qualquer problema, opa, Deus, como é que eu resolvo isso? Ou Ele está vendo e você está ligado. Você está em comunhão com Ele, em contato. É nesse que tem intimidade com Deus. E ô irmão, pode fazer isso, você vê como é coisa boa. Nem todo o tempo, né? Às vezes a gente, por causa do irmão, da nossa lida, tudo. Mas pode, senta para você ver. Senta na mesa, um momento seu de manhã, e convida, fala, aleluia. Ele vem, ele vem e conversa com você, ele manifesta a graça, ele revela para você a graça, você fica até se enchendo de tanta graça que você sente, né? Aí quando ele estava falando aí, eu tinha tido a experiência de manhã, né? Eu tinha comentado, eu não sei se eu comentei com a Holanda, que eu sentei na mesa e ali eu comecei a fazer aquela oração normal, agradecendo ao Senhor, né? De repente, ele veio e eu comecei a falar com ele, falei, Senhor, que bom o Senhor estar aqui. E aí eu fui sentindo a presença dele, viva, irmãos, ali, né? É como eu falou, quando você chama, você chama ele vem com a presença dele inunda o lugar, né? Você começa a ver algo diferente, é uma coisa muito boa, meu Deus. Quando eu estava na Paraíba, eu ouvi o testemunho de um irmão, ele contando que para todo lugar que ele ia, para tudo que ele ia fazer, ele chamava o Espírito Santo para ir com ele. Uma vez ele foi depois do material comprar uma saca de cimento e chamou o Espírito Santo para ir com ele. Aí na volta, da saca de cimento nas costas, o cara chegou e falou, essa é você que eu queria pegar mesmo. Esfaqueou ele, meteu a faca nas costas dele. A faca pegou na saca de cimento, a faca de cimento caiu no chão, ele ficou em pé olhando assim, e o homem esfaqueando a saca de cimento no chão. Era você que eu queria pegar. Esfaqueou a saca de cimento, isso é normal, como nem foi atrás dele. Ou seja, um livramento de Deus, ele chamou o Espírito Santo para estar ali com ele, para todo lugar que ele vai, tudo que ele ia fazer, ele chamava para ele. Ou seja, ninguém melhor do que o Espírito Santo ali para proteger ele daquela situação. E ele disse, foi realmente por causa disso. Né? Então, onde eu vou, chamo ele, não esqueça um minuto. De chamar, qual coisa que eu vou fazer, ou para onde eu for, eu chamo a presença do Espírito Santo para comigo. E ele vai, e ele está. Toda vez que eu saía para ir trabalhar, eu falava assim, quando eu entrava dentro do ônibus, eu falava, Senhor, me leve em paz, me traga em paz. Depois eu me corrigi, eu falei, Senhor, nos leve, que eu não estou só. Né? Eu não estava só dentro daquele ônibus, mas aí eu voltava atrás e dizia, Senhor, nos leve em paz, nos traz em paz. Era só a minha oração, era assim. Eu não sabia fazer outra oração ainda. Né? Então eu só fazia assim, chegava, eu tinha o dia perfeito na graça do Senhor, sem problema, né? Fora o cansaço que a gente tinha mesmo, mas a presença de Deus estava ali manifestada, porque você convidou, né? Você convidou ele para estar com você. Fala, irmão. É muito gostoso. A pastora está falando. Eu já senti essa experiência comigo, professor. Às vezes a gente trabalha o dia inteiro, né? Aí tem aquele desgaste, né, do dia a dia. Quando você entra no ônibus, aí vem começar a orar em espírito, né? Buscar para Deus ali mesmo,
e tem aquela turbulência, muita gente, né? É verdade. E Deus me dá aquela parte escrita e eu começo a falar com os caras ali tudo mesmo, usando aquela graça. Sentir a presença de Cristo, muito maravilhoso. Uma coisa especial, né? Como se você falasse, eu estou aqui, filho. Deixa eu ter abestalhado. Quem já leu um livro aí chamado Ouvindo o Espírito Santo? Já ouvi, mandaram ouvir. Então, é de Benedito, esse livro é dele. Tem uma coisa, uma passagem nela que eu não concordo. Ele fala que, de fato, ele chama o Espírito Santo para tudo quanto ele vai, fala não sei o quê, mas tem uma parte que ele fala que ele está andando com o Espírito Santo dentro de casa, ele sai de um cômodo para outro. No livro ele narra isso aqui, não estou dizendo. Ele sai de um cômodo da casa para outro, quando está no corredor da casa dele, ele vai, amanhã ele já vem na direção. Ele disse que o Espírito Santo estava com ele, protegendo a ponto de derrubar a mãe dele. Ou seja, sabe quando você está passando, dá para você e sua mãe passar, mas como o Espírito Santo está te protegendo, é capaz de derrubar uma pessoa para você continuar? Então ele narra isso. Ele diz que o Espírito Santo chegou a derrubar a mãe dele na hora que ele ia passando por ela. Bom, nessa parte, eu não concordo. Ok? Não vai derrubar. Não derruba um inimigo teu, que só porque está passando, vai derrubar sua mãe. Eu não concordei. Esse livro é a capa amarela, é muito bonito, Não, interessante. eu não tenho muito falar, mas não me É muito interessante, ele vem Bom Dia Espírito Santo, eu já li ele todo. E é por isso que a gente deve ler um pouco de conhecimento da palavra, para a gente saber o que é bom você pega, guarda, o que é ruim você joga para escanteio. Então, eu li essa experiência dele. Ele quer trazer todos, né, para si. Mas vai. Eu concordaria até, né, no Reginaldo, se falasse que ele sentiu uma força das trevas ali, né, e que, porque e você vê ele afastar assim, agora a mão, né? Mas mesmo assim, você já viu Jesus matar ou derrubar algum endemoniado? Nunca. Ele liberta. Derrubar não. E a Bíblia fala até sobre a forma de a gente expulsar demônio. A Bíblia fala, não põe a mão precipitada sobre ninguém, né? Não, ela está citando. Porque quando você vai expulsar demônio, pode arrancar o cabelo da pessoa. O demônio sai e tira a cabeleira da pessoa toda. Não é a força. Não é a força bruta que expulsa o demônio, não é a força humana. Sai, demônio! O demônio sai, deixa você careca. Não, Você sabe, tem várias cara, coisas. você sabe, em meu nome, Jesus não falou? Em meu nome colocará a mão, tal, assim, expulsar o demônio. Só que, irmão, a gente fala, sem meu nome, a gente quer tentar tirar demônio em nome de Jesus. Só que não é o nome de Jesus que tira demônio. Não. Ele disse, em meu nome tirar demônio. É a vida no altar. Sabe por quê? Porque quem lembra daquele signo em nome de Jesus que Paulo prega? Ele saiu? Mas não é em nome de Jesus? Por que ele não saiu? O que faz você expulsar demônio é a vida no altar. É vida no altar que expulsa demônio. Jesus, ele nos deu essa autoridade. Mas não é qualquer um. Senão, se fosse o nome de Jesus, qualquer pessoa poderia pôr. Aqui nós expulsamos qualquer demônio. Ou usar o nome de Jesus e ele saía. Não, irmão. É a vida no altar. Senão esses camaradas, filhos dos judeus, 5 não tinham saído do país pelado por causa disso, dessa atitude. Em nome de Jesus que Paulo prega, sai. Ele saiu? Paulo, Jesus eu conheço. E Paulo também. E tu, quem sou eu? Você precisa ser conhecido no mundo espiritual. O que é que nos deixa conhecer o mundo espiritual? A vida no altar. Porque ela também está ao redor procurando uma brecha para nos acusar. Isso. Né? Meu pastor sempre falava assim, para a gente ter esse cuidado, porque o diabo, ele está para acusar. De repente você está com a vida desconcertada, vai escutar o demônio, ele pode te envergonhar ali no meio das pessoas, né? Ele sempre falava isso. Então, a gente procura, né? Porque ele já por si, se não, o irmão falou uma colocação agora, se não fosse necessário nós usarmos o poder que ele nos deu, o próprio Cristo faria isso. Não precisávamos nós ir, né? Impor a mão, né? Então, o Senhor falou assim, prepara-te. Então, nós colocamos porque nós vamos receber. Não há tudo uma preparação, né? Então, quando nós preparamos o nosso altar, o nosso templo, a graça e o poder desejo, aí ele manda a autoridade através do nosso. E muitos entendem que não é só o nome de Cristo que tem que ter a vida no altar, a ponto da igreja, de qualquer igreja. Chama, vamos ali, estou precisando ali, tem um demônio ali atuando, está quebrando tudo, a gente vai falar para expulsar, vamos lá, me ajudar. Muitos rejeitam isso. Não vai. Por quê? Primeiro,
muitas das vezes, a vida não está no altar, e sabe que o demônio revela. Ele vai trazer à tona o que está oculto também, ele sabe. Você pensa que está fazendo em quatro paredes, mas ele sabe que está lá do seu lado. A Bíblia diz que ele anda ao redor, entendeu? Sobre esse pulo lá para mãe, eu lembrei de um testemunho que me contaram ali na garagem. Um irmãozinho que era. Estava fraco na fé, né? Foi na casa do pastor para devolver o cartão de membro. Ele falou que não ia mais continuar na caminhada da fé, não estava aguentando mais, a prova era muito grande. E o pastor da correria dele, do dia a dia, né? Claro que esse irmão chegou na casa desse pastor estava de sair para expulsar um demônio de uma pessoa. Tinham ligado para ele. O demônio estava quebrando tudo na casa lá e ele tinha que ir lá pedir, solicitar a presença do pastor para orar por essa pessoa. Né? O pastor, não vai tranquilo no meu lugar, porque eu estou indo a serviço ali. Estou indo fazer uma chamada de emergência ali, que me chamaram. Mas vamos comigo aqui que a gente está conversando. Aí no carro, aquele irmãozinho que teve que devolver o cartão de membro do pastor, não dava para continuar a caminhada cristã, né? E eles foram conversando, ali os dois até chegaram na casa deles e expulsaram do pastor e expulsar o demônio. Quando o irmãozinho abriu para mim, não, pastor, não vou lá expulsar o demônio, eu vou ficar aqui mesmo no carro. Vou ficar aqui, vou atrás, vou ficar por aqui. Aí o pastor chegou lá, a pessoa que estava endemoniada estava lá, quebrando tudo, né? O pastor olha para ele, começa a repreender o demônio. O demônio falou assim para o pastor: ei, eu sei que você não veio só não. Ele falou assim para ele: lá no carro tem um crente fraquinho que ficou lá. Eu vou sair desse aqui e vou entrar nele e o Rolando vai escutando o demônio conversando. O cara que estava endemoniado falou assim: pastor, eu sei que você não veio só não, eu estou expulsar dele aqui, mas eu vou pegar aquele crente fraquinho que está lá fora. Aí o irmão gritou lá de fora do banco do fora: vai para lá, capeta, eu já estou forte com Jesus. Da hora voltou. O irmão ficou forte na hora que o demônio vai pegar ele de novo, não vai levar Jesus não. Esse bicho vai querer me pegar de novo. Já estamos falando isso sobre experiência, né? Eu aprendi uma coisa também. Às vezes há uma manifestação de um demônio, eu aprendi assim, se estiver errado, ele vai me ensinar. Então uma pessoa vai lá orar, né? Os outros vão ficar ali, na retaguarda. Agora tem que ficar, igual você está falando, tem que estar na intercessão, na guarda, né? Para aquele que está orando ali, que Deus está dando com autoridade, né? Porque às vezes eu já participei de oração, enche muito, vai tudo em cima, começa a orar, o outro não. Aí fica, né? Aí, aqueles que estão ali, um está orando, expulsando, os outros ficam na retaguarda orando, né? Para aquele só expulsar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu aprendi assim também. Quando eu trabalhava lá, tinha um moço lá, que ele era enfermeiro, o inimigo se manifestava nele lá, e ele dizia, trabalhava eu e a irmã Fátima. E eu, inexperiente, né? Aí a irmã Fátima fazia, eu ficava ali com ela, eu vou só morrer lá orando. E ela ali, ela passava ali expulsando aquele demônio, toda vez, sempre acontecia isso. Aí um dia ela virou para mim e falou assim: olha aí, um dia vai chegar a sua vez de você estar sozinha expulsando o demônio. Eu falei: papai, Então, ela foi me instruir, né, me dando instrução. E é verdade, tinha o tempo de cada um, né? Então ali eu não podia entrar na frente dela sem experiência nenhuma, né? Então eu ficava ali observando a forma dela trabalhar, né? Ele com autoridade expulsava o demônio daquela pessoa. E quantas vezes isso já aconteceu, né? E outra coisa também, que igual o irmão falou, gritando, você vai lá, Deus lhe deu autoridade, você está certo que o demônio está naquela pessoa ali, você vai com a mão por trás, né? Eu aprendi isso, lá tem uma irmã, meu Deus, a irmã conhece, mais alto que a irmã, né, irmã? A irmã tinha passando por um processo de libertação. Eu fui orar, tinha terminado com as meninas e tudo, eu fui orar. Aí na hora que eu estou orando, que eu vi que ela estava no socorro, o Senhor põe a mão por trás. Deus falou comigo. Eu nem estava com a mão assim, ó, estendida para ela. Quando eu coloquei a mão, eu quase caí junto com ela, porque era bem autônomo, bem forte. E ali eu aqui com a mão nas costas, e foi que veio a irmã Valda, me ajudou e eu sentei ela na cadeira, puxou a cadeira e sentou. Então é uma coisa, né, irmão, que a gente tem que estar num grupo ali, não deixar o irmão só, né? Para na hora que acontecer isso, o outro ajudar, para a pessoa não cair, né, irmão? Tá, minha linda? Se tiver cabelo longo também, não pode com cabelo. Sim. Pelo irmão também pode ir com a gravata, o demônio pode pegar. Sobre isso que ela está falando, eu já até comentei aqui uma vez.
uma irmã me chamou, há um tempo atrás, para expulsar um demônio que estava quebrando tudo dentro de casa. A esposa teve que me chamar e ela foi e me chamou. A gente foi lá. Na hora que eu estava orando, de olho aberto, orando, ele voou em cima de mim, eu mudei no braço dele. Na hora que ele mudou no braço dele, a irmã pegou no meu braço e mandou eu soltar o braço dele. Eu falei, com ele agora, com você depois. Segura o braço dele assim, orei, ele se acalmou, não sabia mais o que estava acontecendo ali, se acalmou. Aí quando saiu, eu falei, olha, se você for me chamar para orar, não me impeça na hora que eu estiver orando. Não me atrapalhe na hora que eu estiver orando. Porque se você for fazer isso, não me chame mais porque eu não vou. Primeiro, eu tenho que orar de olho aberto. Segundo, atento. A Bíblia diz, ela diz, orai e vigiai. Vigiai e orai. O que é vigiar nesse contexto? Está ligado ali. Uma irmã disse, ele pode pegar no seu cabelo, pode pegar no seu gravata. E aí? Você vigiou? Não, você só orou. E essa irmã que me ensinou muito, eu também orava, eu pude fechar. Ela, Dilda, não pode. Aí ela falou, ela me ensinou isso também. Porque ele pode, né? O demônio ele tem uma força brutal, né? Uma força brutal. Então, aí eu fui aprender, mas eu orava, falei, não, rapaz, né? Igual a irmã estava falando, ela brincando, a irmã, o porteiro não pode fechar o olho. Lá atrás, não pode fechar o olho. Né? Mas é verdade, irmãos, é a experiência que a gente vai tendo, né? A gente vai ganhando experiência na presença do Senhor. É bem verdade, para cada um Deus dá, mas ninguém está livre de estar no momento, né? Não imagina. Não é só para quem tem o dom de expulsar, não. Deus deu autoridade para todos. E todos nós teremos uma experiência, né, irmão João? Não sei se o irmão já teve essa experiência, mas todos nós que recebemos. Se prepare para ter. Porque, irmão, você pode estar, não é? Às vezes você vai, você pode expulsar num ambiente que não há manifestação, mas Deus fala para você orar. A senhora estava no ônibus com um rapaz, Jesus falou para mim assim, eu estava pegando o ônibus aqui do Lucélia, vai lá, passa pela Santa Casa. O homem entrou, ele tinha acabado, Jesus falou para ele, e eu vi o cheiro, ele acabou de tomar um banho, aqueles banhos de macumba, sabe? Estava cheio de foto. E eu abri na boca assim, ora por ele. Ele acabou de tomar um banho. Eu creio que Deus tinha misturado na vida dele, né? Ali eu abaixei assim minhas vistas, comecei a interceder por ele, né? Deus abriu os olhos. É uma oração de libertação, sem manifestação, né? E tem as que há manifestação. Então a gente tem que se procurar, né? Atar nessa brecha. Lá em Minas Gerais, eu tive uma experiência assim, sobre esse negócio. Próximo da minha casa, eu morava na casa no fundo da igreja, né? Casa de apoio, que era chamada casa pastoral, né? Como essa casa lá, o pastor morava em outro canto, eu morava na casa que era a casa que dava assistência para os pastores que vinham pastorear, né? Que não tinham pagado aluguel, já era uma coisa de acolher as pessoas que não estavam contra a igreja. Auxiliava na igreja lá, eu estava morando na casa do fundo. Aí abriu-se um centro de macumba no fundo da minha casa, assim. E nesse tempo eu estava num propósito com Deus. Eu não conseguia entender, eu não conseguia dormir. Eu trabalhava muito tempo cortando o cano e de noite os caras estavam filmando com o pé da minha porta do outro lado. Na lata velha, aquela bagunça, o ano inteiro. Aí eu levantava ali, a minha mão começava a falar, eu digo, eu não vou dormir mais, o senhor não vai deixar descer nenhum capeta aí não. Aí começava a arrepiar dele. Verdade. Daquilo eu fiz um propósito, né? Para toda a nação. E Deus age, né? Eu fiz um propósito com Deus e digo assim, eu não quero nem ser funcionando aqui nesse bairro aqui não. Irmãos. Aí eu determinei onde eles tinham fechado tudo o centro ali, né? Jesus fechou. Esse macumbeiro lá do lado falou assim, falei para Deus, ou se eu converti ele, ou se eu tiro daqui, não quero nem do diabo no pé da minha porta não. Não deu 15 dias, ele sumiu de lá esse cara, que está nesse propósito. E o da frente, o lado da frente da minha casa, tinha um outro macumbeiro, e esse cara era terrível. Eu não conhecia ele. E como Deus faz, né? Eu estava nesse propósito, Deus fez ele vir na igreja, onde a gente dirigia o culto lá, onde a gente pregava a palavra. Então, um belo dia eu estava pregando a palavra de Deus, e usava esse propósito assim, né, eu orava para Deus fechar os lá de macumbeiro. E esse cara veio do culto, e eu não sabia que ele era macumbeiro, né? Ficou lá no banco, lá atrás. Eu fui todinha lá, cheguei a fosse um visitante normal qualquer. Aí, terminou o culto, orei por todo mundo, assim. Primeiro assim, quando eu terminei a palavra que eu estava pregando esse dia, a pessoa disse, irmão, que é receber oração, minha frente que eu vou orar para as pessoas que precisam de libertação, que é receber algo do Senhor.
Aí veio uma multidão na frequência de oração. E ele veio no meio daquela multidão. Quando ela até as mãos para orar, ele caiu para trás. Ele se lá do altar, tomou na cabeça dele, já acreditou. Deu uma entrada com a bandeira. Ele levantou o meio, cruzando para o lado. O pessoal, correndo, despediu, o pessoal vai embora, ele se aproximou de mim e falou: irmão, quero conversar com você. Ele tudo bem, ele por mim, já não conversa. Aí ele me esperou, enquanto assim da igreja. Terminou o culto ali, eu fiquei conversando com os irmãos, foram embora. Aí ele chegou, irmão, aí ele começou a contar, dei para mim. Vim buscar essa lei de uma peça aqui, eu vim à casa de Deus. E o negócio está tudo atrapalhado na minha vida. Ele falou assim: eu estou trabalhando no centro ali, os meus filhos, que eu trabalho com eles, estão me ameaçando de me matar. E aí ele começou a contar: eu já fui crente, já fui a Deus em amor. Aí ele falou: eu sou dono do terreiro ali, ele começou a falar para mim. Assim, eu faço obra de magia, começou a falar tudo isso que ele faz de errado. E depois a gente foi fazer a visita da casa dele, o irmão acabou daquela igreja dirigida. Na casa dele a gente encontrou pó de osso de defunto, frito assim, ó. Cheio de pó de osso de defunto, os caras fazendo trabalho na casa. É terrível, né? Cabeça do preto velho, bastão do preto velho lá, cabeça do preto tranquilo. Aí nós deu Jesus, né, depois. Aí a gente foi lá e viu toda essa bagunça que ele tinha lá. Jogamos fora, né? Pois é, Deus. é uma coisa tremenda. Esse cara ele mostrou que ele fazia para aquele trabalho de magia. No dia que eu fui visitar ele, eu passei frente a uma casa, ele mostrou para mim: sabe essa casa aí pegada de fogo que caiu o telhado? O telhado da casa todinho caiu, por causa do tudo, pegou a madeira. Então, se eu, lá da minha casa, fiz um trabalho de magia para essa casa aqui, a casa deles pegou fogo do nada, aí a casa caiu. Caraca, coisa do maligno mesmo, a casa pegou fogo do nada. Só Jesus na felicidade. Mas com o amor de Deus e a graça, né? Nós vencemos tudo, né? Com a presença do Senhor, vamos fazer aqui a conclusão, né? Sobre o que nós, o Senhor nos deu aqui nessa manhã. Na conclusão, fala um capítulo 5 de Romanos, nos mostra que forma Deus amou os homens. Ele nos encontra pecadores, ímpios, indiferentes ao seu propósito, mas mesmo assim os ama. E numa demonstração inimaginável de amor, ele nos justifica pela fé na pessoa bendita de Jesus Cristo e os abençoa com todas as bênçãos espirituais. E no capítulo 5 de Romanos, o amor de Deus parece romper todos os limites. Não é pelo que fazemos, mas pelo que Cristo fez por nós. Glória a Deus. Como disse, está certo autor: não há nada que eu possa fazer para Deus me amar mais, e não há nada que eu possa fazer para Ele me amar menos. Quer dizer, é tanto que o amor de Deus é independente de obras, né? De capacitação humana, né? O amor, Ele ama todos iguais. Porém, seremos justificados mediante a nossa fé, né? Então esse amor continue sendo derramado em nossos corações, que nós possamos aprender mais com o nosso irmão, com nossos irmãos, né? A cada dia, que Deus abençoe grandemente essa aula. E a próxima, né? Que vai falar sobre a maravilhosa graça. Como eu falei, todo o livro de Romanos vai falar sobre graça, fé, né? Justificação, e cada uma com um temperinho gostoso para nós, aleluia, aprender. Então eu agradeço esse desafio que o irmão Reginaldo me propôs, né, no domingo passado, da gente compartilhar, não que eu tenha, né, ensinado os irmãos tanto, mas compartilhamos aqui experiência, né? Então isso foi importante, compartilhamos experiência sobre o amor e a graça que nos foi dado, cada um de uma maneira especial, e que Deus abençoe, irmãos, amém? A aula aqui termina. Tem o cofrinho aqui que os irmãos, né, contribuem para as revistas. Quero dizer para os irmãos também que a aula lá está sendo abençoada. A irmã Luana disse que a primeira aula lá foi uma bênção. Os irmãos têm frequentado a aula e ele começou com os primeiros passos, né? E para quinta-feira agora foi sobre a Bíblia, né?
porque eles são novos convertidos, então eles estão aprendendo os passos, né, sobre a Bíblia, isso tem sido bênção. E ele falou também, o irmão Clécio pediu para a igreja, está orando, que o Senhor colocou no coração dele abrir um trabalho no sábado, que é um sábado sim, um sábado não. Porque eles têm propósito, né, às 6 horas da tarde, que os irmãos busquem oração, e ele quer continuar naquela linha que eu falei com o irmão, que nós estavam buscando, né, a presença, né, o revestimento do Espírito Santo, para que nós venhamos estar fortes, não, né, estar ali buscando, desejando, né, porque igual a gente sabe que a menor frequência é na escola bíblica e é o mais importante da igreja, é a escola bíblica. Então, quando nós aprendemos, nós podemos ganhar uma multidão, né, para Jesus, através do ensinamento e do testemunho. Amém, querido? Eu agradeço. Então vamos orar. Vamos orar. Hoje à noite nós temos o culto com as mães, as crianças vão estar homenageando as mamães não faltam, em nome de Jesus.